E aí galera, tudo bom? Professor Eric Soares com vocês para continuar falando sobre planejamento textual, certo? Esse planejamento que vai te indicar a segurança e a rapidez na produção de um texto efetivo, um texto com uma alta pontuação. Então vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre planejamento textual. Vale lembrar, pessoal, que dentro do planejamento você tem 5 passos a ser dados, 5 passos. O primeiro passo é a análise do tema. Só que depois que você analisa o tema, você tem que pensar assim: como é que eu apresento a minha tese? Como é que eu vou me posicionar diante desse tema? Então, a aula de hoje é justamente para isso, para a gente discutir como é que você deve posicionar-se diante da situação apresentada em um tema de dissertação argumentativa. Então, vem comigo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre tese, posicionamento, opinião. Vamos lá. Primeiramente, entenda o seguinte: o que é a minha tese? Eu preciso, gente, todas as vezes que você for montar isso daí, você precisa ter a noção de o que é cada um desses elementos. Entendendo isso, é que você vai partir para o conhecimento e para a efetividade da sua produção textual, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que é essa tese? O que é tese? Já se perguntou isso? Já se perguntou qual é esse conceito? Pois esse é o primeiro passo para que você construa um texto com segurança. O que é a tese? O que é a tese, professor? A tese, pessoal, nada mais é do que a problematização do tema. A tese é quando você afirma que nós estamos diante de um problema social que deve ser resolvido. Então, o grande objetivo da dissertação Enem é você provar que o problema existe, é efetivo e que deve ser combatido. Então, muita atenção. A tese é esse seu posicionamento diante dessa situação, beleza? Então, entenda só que existem estratégias para você deixar claro isso. Então, vá com segurança e vamos entender. A partir do momento que eu sei que a tese é a problematização do tema, vale lembrar que essa tese é a ideia central do meu texto, certo? É a ideia central, é o que eu preciso provar. Então, nós vamos entender que essa problematização vai pautar todo o meu texto. Atenção! Sabendo disso, eu vou precisar repetir essa tese. Eu vou precisar retomar essa tese em diversos momentos do texto. Exemplo, eu preciso de cara na introdução apresentar essa tese, eu preciso no segundo parágrafo reafirmar essa tese, principalmente no finalzinho dele, em que eu defendo a argumentação. No terceiro parágrafo é interessante também que eu retome essa tese, provando a partir de uma argumentação de número 2, e na proposta de intervenção é uma proposta de intervenção para esse problema que eu apresentei. Então, em diversos momentos do meu texto, essa tese vai ser retomada. É muito interessante que eu entenda também uma maneira diferente de encaixar essa tese dentro da minha produção. Beleza? Então vamos lá. Seguindo, veja bem, o que eu sei? Eu sei que vai ser apresentado um tema para mim, é apresentada uma situação. E eu sei que a tese é a problematização desse tema. Portanto, eu preciso ser preciso. Eu vou, primeiramente, indicar uma expressão que indique problema. Por quê, professor? É simples. Eu sei que a tese é a problematização do tema. Eu preciso deixar isso claro. É isso que vai marcar minha opinião. Então, eu vou utilizar uma expressão que deixe claro que eu estou tratando de um problema. Essa expressão é que vai marcar a minha opinião diante do tema, beleza? Outra coisa, a gente precisa abordar de forma completa o tema. Para que eu aborde de forma completa o tema, o que eu preciso? Eu preciso me referir às palavras-chave desse tema. Então essas palavras-chave vão ser retomadas de que maneira? Vou lembrar que essas expressões precisam apresentar o tema em si. Eu tenho uma palavra que vai apresentar o tema, aquela de que se eu não falar, eu não vou ter nota nenhuma, eu vou zerar minha redação. Uma palavra que vai indicar essa situação, problema, e uma palavra que vai especificar essa abordagem temática. Então, a partir daí, eu vou montar o que eu vou chamar de tese, que nada mais é do que a problematização do tema. Professor, como é que acontece isso? Que expressão é essa que indica problema? Como é que eu posso aparecer? Como é que eu posso surgir? Como é que eu posso visualizar isso? Acompanhe aqui comigo, ó, alguns exemplos de palavras que indicam situação problema. Vale lembrar que aí são exemplos, tá? Então você pode utilizar várias outras. Veja bem, se eu afirmar que existe um cenário desafiador, isso é uma opinião minha, existe um cenário desafiador. Pois se existe um cenário desafiador, necessariamente existe um problema, beleza? Existe um quadro preocupante. Se eu estou afirmando que esse quadro é preocupante, eu estou afirmando que isso é um problema, beleza? E se eu disser que existem dificuldades?
Veja só, essas são expressões exemplos que indicam necessariamente que eu estou tratando de um problema, beleza? Então, primeira dica para vocês, afirme na construção da tese que você está tratando de um problema. Como é que eu faço isso? Com expressões que indicam isso. O cenário desafiador, o quadro preocupante, as dificuldades de... São opiniões minhas, beleza? Montado isso daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou para a abordagem completa do tema. Eu preciso apresentar essa abordagem completa do tema. Então eu vou para as palavras que indicam a frase comando. Que palavras são essas? Palavras que indicam o tema, aquela que vai permitir que eu não zere minha redação. Uma palavra que vai indicar a situação problema, certo? Daí eu não vou tangenciar minha redação, não correndo o risco de perder aqueles 160 pontos na competência 2, 160 pontos na competência 3 e 160 pontos na competência 5. Vale lembrar, pessoal, que esse tangenciamento, ele se dá quando você não aborda de forma completa o tema. Portanto, o que é isso? Eu vou perder pontos nas competências que se adequam ao conteúdo textual, que é a competência 2, adequação ao texto e ao tema, competência 3, relação, organização e seleção de argumentos, e competência 5, que é proposta de intervenção para o problema apresentado, tá? Essas três competências, elas se referem ao conteúdo do texto. Por esse motivo, vou perder pontos exatamente nelas, certo? E eu preciso de uma especificação. O sistema não pode ficar muito solto, eu preciso ter um recorte temático. Então, essa palavra do recorte temático também deve aparecer dentro do meu texto, beleza? Tem um outro bizu para vocês, ó. Como é que eu vou indicar? Tem alguns verbos que nos ajudam a montar essa tese, essa problematização. Quais são eles? Ó, se você entender que você pode garantir, se, por exemplo, o tema vai apresentar algo bacana, algo bom, então você precisa garantir isso. Existem dificuldades em garantir isso, em efetivar isso. Se for algo ruim, em combater isso. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, você precisa combater isso. Essa é a sua afirmação. Conter, prevenir, são esses tipos de verbos que vão ajudar você a construir essa expressão tese, de forma que aborde completamente o seu tema, beleza? Passaram daí, ó. Então vamos ligar. Expressão que indica problema, vou até voltar aqui um pouquinho. Expressão que indica problema. Eu vou ter o cenário desafiador, o quadro preocupante e as dificuldades de. Depois, uma palavra, as palavras-chave da frase comando, que vai indicar tema, problema e especificação. E aí o bizu, que é trazer esses tipos de verbos para montar a sua estratégia de tese. Fechou? Vamos ver como é que eu faço isso. Vamos ver, ó. Alguns exemplos para vocês. Exemplo. Tema de 2018 do Enem. O cenário desafiador de combater a manipulação do usuário de internet por meio do controle de dados. Esse é o meu posicionamento. Eu estou dizendo que é difícil conter isso. É difícil combater a manipulação. E a manipulação é um problema. Em 2019, as dificuldades de garantir o acesso democrático ao cinema no Brasil. A democratização é algo positivo, então eu preciso garantir. Porém, eu tenho dificuldades nisso. Daí eu vou montar minha tese a partir desse momento, tá? Para que vocês visualizem, ó, o cenário desafiador, palavra que indica problema, de combater, porque eu tenho algo ruim. O que é o algo ruim? O problema. Manipulação do usuário de internet por meio do controle de dados, certo? Da mesma forma lá embaixo, ó, as dificuldades de democratização é algo bom. Democratizar é algo bom. Então, ó, de garantir. Veja que no primeiro eu coloquei combater, no segundo eu coloquei garantir. Por quê? Porque manipulação é algo ruim, democratização é algo bom. Então, esses verbos vão ser alterados a partir do problema que eu estou trabalhando, certo? Então, as dificuldades de garantir o acesso democrático ao cinema. E cadê as palavras? Ó, manipulação, aparece aí, internet, que é a palavra tema, e controle de dados, que é a especificação desse tema. Em 2019... cinema, que é a palavra tema, democratização, retomada aí na palavra democrático, e acesso. Então, veja bem, tanto nesse primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, eu tenho uma abordagem completa do tema, afirmando que eu estou tratando de uma situação problema em cada uma delas. As expressões do cenário desafiador e as dificuldades de marcam opinião. Daí eu tenho a construção de uma tese. Beleza, pessoal? Sem grandes problemas, sem muita dificuldade, você tem aí a construção da sua tese, certo? Espero vocês na próxima. Valeu, galera! Até mais!